Gaia Nefilibata, a filosofia em território virtual. Olá! O projeto Gaia Nefilibata, a filosofia em território virtual, é um projeto que conta com professoras e professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da Universidade Estadual de Feira de Santana, da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal de Alagoas, e tem por objetivo divulgar as pesquisas destes professores e professoras. Este é o quarto podcast do projeto e nele a professora Giovana Temple e o professor Daniel Rodrigues Ramos conversam com o professor e pesquisador da Universidade Federal de São Carlos, Luiz Damon Santos Moutinho, sobre o tema do quarto módulo do projeto, Corpo e Vida Precária. E eu sou a professora Giovana Temple, coordenadora do projeto. Damon, olá, bem-vindo. Nós agradecemos muito por você ter aceito o convite para esse podcast. E, inicialmente, nós queria que você falasse como que você está nesse momento tão grave que nós estamos vivendo desde a pandemia do coronavírus, né, como estão as coisas por aí em São Carlos, e também que você falasse para a gente das suas pesquisas atuais, dos seus projetos atuais. Obrigado, bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite para fazer esse bate-papo, né, essa sessão. Bom, estamos em um período um pouco bizarro, né? Como a gente passa uma parte do tempo diante da tela do computador, parece que essa existência virtual começa a ganhar uma estranha realidade, né? E esse ar de bizarrice, de surrealismo, vai tomando conta. No meu caso, isso é mais forte porque a minha profissão me permite ficar em casa e trabalhar apenas via online, né? Então, estou quase o tempo todo nisso. Me informo nisso, acompanho as aulas dos meus filhos também nisso, online. Todo o meu trabalho é dessa forma. Então, daqui a pouco eu vou me habituar, não vou reconhecer mais o mundo real, assim. A coisa vai virar do avesso. Bom, eu trabalho aqui na Federal de São Carlos, né? Como você disse, eu estou aqui há alguns anos já, uns 7 anos, 6 anos. Trabalhava na Federal do Paraná. E a minha formação, meu trabalho de pesquisa, né? Mestrado, doutorado, foi para a área da tecnologia, né? E há alguns anos para cá eu tenho trabalhado alguma coisa em torno da política, se chama pensamento político, e política, né? Sem a partir do que eu já fazia, né? 180 graus, né? E recentemente você fez um pós-doc, né, Damon? A gente conversou um pouquinho disso, que você teve no pós-doc agora em 2020. Sim, sim. Eu já tive vários, né? Como eu estou muito tempo na praça, eu tive vários pós-doc, né? Vários anos, antigamente chamava sabático, né? Para fazer pesquisa, né? Agora, esse ano, foi um absurdo, uma história curiosa. No meu ano sabático, uma semana depois que eu comecei, veio o lockdown. Eu estava em Paris, fui lá para fazer enfim, temos parceiros de pesquisa juntos, né? A gente trabalha junto, o Luc Fanot. Fui lá fazer algumas coisas em torno do Lefort, em torno do contemporâneo, vamos dizer assim, que é uma espécie de uma costela que vem do Merleau-Ponty, né? E tem lá alguns parceiros muito, assim, enfim, é um pessoal muito bom e que trabalha coisas muito afins com o trabalho. Quando eu chego lá, começa a pandemia, de modo que enfim, né? Fiz pesquisa, seminários e tudo mais, tudo nessa base de online. 3 meses para começar, porque pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, meu último tempo de pesquisa foi voltada para o Lefort, para o pensamento de Merleau-Ponty, e em torno disso eu estou escrevendo um livro agora, né? Eu espero daqui mais alguns meses concluí-lo, e que é resultado desse trabalho de pesquisa aí, que durou o ano inteiro, 2020, né? Ótimo. Então, esse quarto módulo da MON, quando a gente foi pensar a ideia do tema Corpo e Vida Precária, eu e o professor Daniel, nós estávamos dando uma disciplina de tópicos em filosofia contemporânea, e ele é da área da fenomenologia,
E eu disse para ele, olha, tem um texto que eu gosto muito, que me acompanha já tem bastante tempo. É um texto do Foucault, que se chama O Corpo Utópico. E eu acho que seria falei, tem um diálogo ali com o Merleau-Ponty, Foucault parece que está dialogando com o Merleau-Ponty, mas ao mesmo tempo parece que não. É um texto tão curto e eu há tantos anos venho trabalhando e tentando entender esse texto do Foucault, como é que a gente pode encaixar minimamente esse texto que está ali no final dos anos 60, qual que como é que eu posso trazer as pesquisas do Foucault anterior, e parece que o texto também dialoga com o Foucault que está por vir, o Foucault do poder, e como é que essa questão da utopia aparece. Para mim, eu confesso que sempre foi um texto muito difícil de entender. Ele tem um tom poético, uma espessura poética, que às vezes a gente se apega demais, né, nessa espessura poética e perde o movimento que Foucault tende a nos levar nessa espessura poética para compreender efetivamente quais são os temas. E daí nós fizemos essa disciplina, então, e o ponto inicial, o tema inicial foi esse texto do Foucault, e foi muito bacana a experiência, e a ideia era a gente trabalhar, então, eu tentando desenvolver esse tema do corpo, e a vida precária aparece também. E daí a gente conseguiu pensar essa questão da vida precária nesse texto do Foucault e também na perspectiva fenomenológica, mas também tinha por objetivo chegar ao final que é um tema que a Butler trabalha num texto que chama Vida Precária, então a nossa ideia era transitar um pouco, falar um pouco sobre isso. Isso foi muito bom porque, né, retomei as leituras do Foucault nesse texto e tentei achar outras pontes para dialogar, para entender. Então, nesse sentido aqui, eu queria saber de você, né? Como é que você vê esse texto do Foucault, as análises para você partem desse texto do Foucault, o corpo utópico, então as suas impressões sobre esse texto, como é que você contextualiza o texto Corpo Utópico, né, no conjunto da obra do Foucault? A gente queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Aham. Na verdade, assim, eu conheci esse texto por seu intermédio. Eu não conhecia o texto, né? Eu acho que ele não faz parte da coleção Ditos e Escritos, né? Não. É um texto, foi uma versão radiofônica. Os franceses faziam versão radiofônica, né? Há vários textos radiofônicos do Merleau-Ponty que só apareceram recentemente aí, enfim, recentemente quer dizer uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Eu não conhecia. Eu li, de fato, ele tem ele choca um pouco, né? Assim, é muito diferente, né? O Foucault tem isso toda a sequência das obras dele revela sempre uma surpresa, né? Ninguém esperava A Vontade de Saber, o primeiro volume da História da Sexualidade. Ninguém esperava a crise do poder repressiva, por exemplo, né? Aquilo lá chocou todo mundo, né? A mudança das palavras e as coisas para os textos subsequentes e tal. Então, a gente se habitua a surpreender com Foucault, né? E essa conferência, para mim, também foi uma surpresa, assim. Então, o que eu posso dizer, assim, são impressões muito iniciais, assim, muito incipientes, né? Tá lá, o fato de estar em 66 é muito importante, né? Porque é contemporâneo de As Palavras e as Coisas, né? Dá a impressão, Giovana, aí eu acho que você pode falar bem melhor que eu, na verdade. A impressão que me dá é de que o Foucault ele ensaia, ele tateia bastante assim, né? Nesses anos 60, no final dos anos 60, ele tem muitas dúvidas ainda sobre o que no fundo é o problema do poder que depois vai resolver boa parte das angústias dele, né? As Palavras e as Coisas são um texto, eu diria assim, uma espécie de texto em sursi, um texto que suspende o que ele chamava antes, lá na história da loucura, de um viés vertical, né? Vertical quer dizer que põe em questão o saber, mas também as estruturas que depois vão ser estruturas de poder, né? As Palavras e as Coisas é uma espécie de viés horizontal, como ele chama, né? Uma espécie de no fundo, circunscrever a região do saber, né?
vai fazer o que o Lebrun chama de eidética, né? Ele chama de episteme e tal, né? De algum modo, todo esse trabalho há uma questão que não está resolvida e que permite, ainda assim, fazer o trabalho de arqueologia, que é o problema do poder, né? Então, eu tenho a impressão, isso não impede o Foucault de, apesar de não ter ali uma resposta ainda, que eu acho que vai vir no final dos anos 60, 70, né? Não impede que ele faça esse trabalho que ele chama de viés horizontal, de traçar episteme, de saberes, etc, etc. Como não impede um ensaio, uma tentativa com esse corpo utópico, né? Depois o corpo vai ganhar uma dimensão, assim, enfim, uma dimensão, porque é sobre o corpo que se inscreve o poder, né? E isso aqui não está ainda, me dá a impressão, claro, ele ainda está tateando ainda, né? Essa ideia do corpo utópico, eu achei muito, assim, o que me parece, assim, em primeira leitura, é que essa ideia do utópico, né, a ideia da espécie o que é o utópico ali? Parece, aparentemente é um lugar que não tem lugar real, né? Ele não pode usar essas expressões que supõem consciência como imaginário, ele tem que evitar esse tipo de... Então ele fala um espaço que não é real, alguma coisa irreal, né? De todo modo, é uma possibilidade do corpo abrir a partir dele um espaço de diferença, né? O que depois será por onde é possível pensar uma resistência, né? uma ou transgressão, enfim, uma espécie de um algo outro a partir do próprio corpo, né? Que aí, de algum modo, já aparece com essa ideia de corpo utópico, né? Essa dimensão é que não sei bem se ele conserva dessa maneira, mas é uma conquista que ele está fazendo aí, é um elemento que depois eu acho que vai ser importante para ele quando mais tarde amadurecer a teoria do poder dele, enfim, né? A concepção de saber dele ficar mais clara, mais nítida e tal, tal. Então me dá essa impressão de ser um texto de tateante, né? Um texto ainda, enfim, ele tá experimentando, né? E é um texto muito bonito, né? Porque a ideia de que o corpo performances do corpo podem abrir possibilidades de fazer ser diferente, né? Então, é isso que... Ele não tem esse vocabulário ainda tão elaborado, mas me dá a impressão que é isso que está se constituindo ali. É isso que está se abrindo, né? Porque é curioso o movimento do texto. O movimento do texto, assim, parece que o movimento é mais ou menos assim. Olha, bom, o corpo se figura belo, o corpo... Há utopias, né? Há espaços outros, a alma é a mais forte delas, porque nesse primeiro movimento falando, né? São sempre movimentos de negação do corpo, né? Então, tem esse primeiro movimento. Para logo depois, na sequência, ele dizer, bom, mas se a gente escava mais ainda, o corpo encontra nele mesmo uma espécie uma utopia, né? Quer dizer, o corpo pode brincar consigo mesmo. O corpo habita espaços outros, até porque ele não se vê por completo, etc, etc. Então ele está escavando, retirando do próprio corpo vamos dizer assim, essa diferença, né? Essa possibilidade de fazer-se outro, etc. Né? Então, e aí, bom, para dizer no final, para dizer, afinal de contas, é o corpo que aquelas utopias todas elas nasciam do próprio corpo. Né? O corpo é o ator, né, da utopia, né? Então, o corpo tem ele não é só um lugar de inscrição do poder, né? Então, parece que aí se abre o que depois, que nesse momento ainda existe, eu acho que esse conceito aí não aparece no Foucault nessa altura, não, de resistência, né? Então, eu tenho essa primeira impressão, assim, né, de que ele está tateando, encontrando ainda alguns elementos, né, que depois vão figurar com mais clareza, assim, né. E essa aparência, lembrar Merleau-Ponty, né, que são tópicas
muito próprios da filosofia francesa, desde Descartes, né? Esse meu corpo que está aqui, que é junto ao fogo, de hobby e coisa e tal, né? Que dizia o Descartes, né? Ou o Merleau-Ponty, lá no mês do capítulo sobre o Costa, eu estou aqui, sentado à minha mesa, escrevendo e tal. Tudo revivescências do modo cartesiano, de se referir ao sujeito, isso aqui e tal. Tem isso, mas ao mesmo tempo, todo o tempo é para evitar qualquer confusão, me parece, com a fenomenologia, sabe? A fenomenologia é o grande outro do Merleau-Ponty, pelo menos nessa fase em que ele ainda não é Foucault, assim, ele ainda está experimentando, assim, mesmo as palavras das coisas, eu acho que ele experimenta, sabe? Ele evita, por exemplo, essa do corpo tópico, é engraçado, porque a primeira coisa que me ocorreu quando eu comecei a ler o texto, eu falei, pô, é um nome Foucaultiano para transcendência, para a ideia de intencionalidade, para a ideia de projetar-se para adiante e tal. Só que a transcendência ou intencionalidade, etc., torna o corpo um sujeito no sentido de um formador de mundo. E o Foucault não pode se comprometer com a filosofia do sujeito, tem que evitar isso, né? Ele tem que evitar a ideia de temporalidade, porque é a ideia que subjaz a transcendência, subjaz a intencionalidade, né? A temporalidade é justamente esse vamos assim o transcendental desse movimento de intencionar, dirigir-se, projetar-se para adiante, né? No limite, esse movimento é temporal. Então, se descreve essa ação motora do corpo, essa ação intencional do corpo, com uma linguagem, com o vocabulário da temporalidade, porque a temporalidade dá sentido para isso, né? Ele evita, quando ele fala espaço outro, o choque que ele sempre faz contra a filologia, jogar o espaço contra o tempo, né? Então, é espaço outro. Ele não pode usar o vocabulário da imaginação, não pode usar o vocabulário da percepção, o vocabulário, todo esse vocabulário que, de algum modo, torna o corpo sujeito, né? Então, assim, tem algo que recupera uma tradição francesa, dizer eu que estou aqui sentado junto ao fogo, etc. Tal, e que, no entanto, né, enfim, todo mundo conhece a meditação metafísica de Descartes. Começa com o Proust, justamente o Proust, né, que quando acorda percebe que está ali no leito, não sei o quê, né, que por sua vez também já é uma recuperação desse lugar comum tradicional na francesa. No entanto, o papel, o alvo dele é outro, né, não é criar um sujeito, não é pensar um sujeito, né, não é ou um sujeito formador de mundo, um sujeito que constitui o mundo. Então, simultaneamente algo que é próximo da fenomenologia, mas é próximo no sentido de, vamos dizer assim, ele é um inimigo íntimo da fenomenologia. Ele sabe bem, ele sabe muito bem, profundamente bem, os cestros, os hábitos, os tiques do Merleau-Ponty, né? O que Merleau-Ponty, que é a grande figura para pensar o corpo na filosofia francesa do século XX, né? Ele conhecia bem aquele negócio, então ele tem que evitar aquilo, ele tem que, todo o tempo, ele evita escorregar em qualquer compromisso com esse vocabulário da filologia, com essa ideia de constituir, de fazer do sujeito aquele que forma o mundo, que organiza o mundo, que é condição da experiência, mas, ao mesmo tempo, ele tem que abrir esse papel para o corpo aí, que me parece que está resumido a ideia de corpo utópico, né? Esse corpo que abre espaços diferentes, né? Que pode fazer-se outro. Eu achei muito bonito o exemplo lá do tatuar-se, maquiar-se, né? São assim, essas performances do corpo, o corpo se faz, né, de algum modo habita um outro espaço, né? Ele diz, habita um outro espaço, né? Para dizer que ali uma outra, se constitui ali de algum modo uma diferença em relação a si, né? Eu poderia dizer essas mesmas coisas com o vocabulário da filologia. Eu poderia dizer as mesmíssimas coisas, passagens muito parecidas
Só que aí o corpo aparece como sujeito, de algum modo ele aparece como foco de constituição, né? Eu não falaria em espaço, falaria em tempo, em projeção, enfim. Então eu tenho essa primeira impressão que me causa, assim, que é um diálogo, mas como ele está vendo alguém que ele está falando um pouco como aquela pessoa, o mesmo tema daquela pessoa, é o corpo, mas ele quer evitar tudo, ele quer fazer o contrário daquilo. Me deu essa, enfim, para dizer assim de um jeito Eu tenho a rápido. impressão, Damon, assim, com esse texto, e é uma coisa assim, né, do Foucault, porque é um texto tão curto, né, tem 10, 15, 12 páginas, e de uma densidade para pensar isso tudo, e sempre que eu volto para o texto, eu tenho uma impressão de que esse texto mostra que Foucault tinha não clareza, mas ele já sabia muito do que ele queria, ele já tinha muita intuição do que seria os próximos estudos, do que seria. Eu acho que ele dá muitas pistas nesse texto, por onde ele quer transitar. E eu lamento muito, porque ele não volta nesse texto, pelo menos do que eu conheço do Foucault, não há retorno, como ele faz com tantas outras passagens, mas ele não volta à questão do corpo utópico, nunca mais fala sobre isso. Né? E, há uma possibilidade muito grande de um entendimento errado desse texto, justamente por esses movimentos que você está falando. Quando ele fala assim, que o corpo é o que está aqui, dialoga com o mundo, a partir do corpo eu vejo o mundo, eu me movimento. Então, se fosse, né, o Foucault está falando aqui com a fenomenologia, ele está dialogando com a fenomenologia, parece que ele está ali, né, tendo um diálogo direto com o Merleau-Ponty, o corpo é o centro do mundo. Então, assim, esses movimentos do texto, eles são também, eles não têm uma marca muito clara do Foucault, então ele vai brincando com esses termos, porque primeiro ele coloca assim, o corpo é uma utopia, né? Uhum. Ele é o que não é utopia. Ele é um lugar implacável que nós estamos condenados a permanecer. Para onde eu vou, eu tenho que levar esse corpo, ele é essa concha. Daí esse caráter finito. Me parece que ele vai dizendo esse caráter finito da constatação material do corpo. Né? Que esse olho, essa cabeça, um corpo que eu também não posso me ver inteiramente, eu mal posso olhar minha nuca. E daí ele vai, nesse primeiro movimento, então, e daí a criação das utopias, né, como você bem colocou. Esse primeiro movimento, a utopia é algo, a utopia e corpo não dialogam. As utopias são feitas para apagar o corpo. A possibilidade Uhum. de salvação do corpo. Então, a utopia vai aparecendo como esse lugar da salvação. E daí, nesse outro momento do corpo, do texto, que eles dizem, não, peraí, acho que eu me enganei. Mais para frente, eles dizem, verdadeiramente eu me equivoquei. O corpo é o verdadeiro produtor da utopia. E eu acho, Damon, que o que você tocou, só para falar que essa questão me parece que quando eu falo assim, que eu acho que Foucault, nesse texto, ele já aponta para aquilo que ele vai pesquisar nos anos 70, que é a questão do poder, a questão da transgressão. Eu acho que essa experiência utópica que esse texto vai colocar para a gente está diretamente vinculado com o tema da transgressão que a gente vai ver mais para frente no Foucault. Eu, pelo menos, vejo esse texto já apontando para essas questões. E daí vem a forma que ele finaliza o texto. Então, que daí ele vai finalizar o texto com o ato de fazer amor, que é muito bonito aquele último parágrafo do texto. Uhum. Então, ele diz assim que depois ele mostrar como é que a utopia não é feita para apagar o corpo, constitutiva do corpo. Na verdade, ela é um predicado, que o próprio corpo é o autor de todas as utopias. E daí vem esses exemplos que você lembrou, a roupa, a tatuagem, a maquiagem, a roupa que eu uso no momento em que eu represento uma função, depois eu troco e represento outra função. Então, esse termo que você usou, ele é muito bom, são as performances do corpo. Então,
é o corpo se consumindo, é como, né, esse caráter da utopia é o caráter da volatilidade do próprio corpo. E daí ele fala assim, bom, mas tem dois lugares que serenizam essa utopia. O primeiro lugar é o corpo túmulo, quando a gente morre, que daí o corpo silencia, o reflexo desse corpo no espelho e o ato de fazer amor. E aí eu queria só te ouvir um pouquinho, como é que isso ficou para você, como soou esse final do texto, porque eu fico pensando nesse último parágrafo, o que é esse ato de fazer amor, o que é essa experiência que silencia a utopia, no momento em que eu conheço o meu corpo por meio dos dedos do outro, por meio da boca, né? Então como é que... o que é esse serenizar? Eu queria ouvir, porque é muito bonito e faz muito sentido também, porque se eu consigo por meio do outro, então essa relação com o outro também aparece, né, no texto, então vou conhecer partes do meu corpo que eu nem acessava, né, partes do meu corpo eu sinto o meu lábio porque o lábio do outro, né, faz uma pressão no meu lábio, aí eu queria ver como que soou, queria te ouvir um pouco como soou esse final do texto do Foucault, o ato de fazer Uhum. amor serenizando as utopias. Sim. Eu acho que você lê isso bem melhor que eu. É uma leitura bem mais fecunda que a minha. O que me pareceu, vamos inverter as coisas. Eu vou submeter a minha, a minha impressão. Como eu te disse, assim, eu conheço isso há pouco tempo, sabe? Ele, de fato, ele é um texto denso, né? Então, eu vou fazer inverter. Eu vou te submeter a minha impressão desse texto. Eu li o texto da seguinte maneira, Giovana. Ele começa, vamos dizer assim, bom, meu corpo fabrica corpos belos, fabrica espaços outros, espaços fabulosos, ele fabrica alma, enfim, existe alma, eu me vejo lindo, me vejo sem escapa a minha finitude, escapa ao fato que meu corpo pesa, meu corpo é espesso, meu corpo é aquilo, e tudo isso é a negação do corpo, né? E aí o movimento seguinte, como eu estava comentando antes, o movimento seguinte é dizer, bom, em verdade eu se aprofundo, me volto mais ainda para dentro do corpo, eu descubro que essas fabricações, essas utopias, elas são não não elas não negam o corpo, elas são fabricação do próprio corpo. Né? Ele faz esse movimento. Então aí tem um terceiro movimento que é esse em que ele desenvolve, vamos dizer assim, né? Ele descobre o segundo movimento do corpo ele que produz a utopia. Depois ele dá alguns exemplos, digamos assim, né? O corpo como ator utópico. Que é o momento lá do maquiar-se, né? Do tatuar-se, assim, eu gostei muito dessa parte. Aí depois vem essa última parte aí, né, essa do caso ali, desses casos, né, que são o cadáver, o espelho e o amor, né? O amor, a morte e o espelho, né? A minha impressão é que, como em nenhum momento ele pode comprometer-se com a ideia de que o corpo como ator utópico, isso não significa uma concepção, isso não significa um sujeito, ele não está produzindo uma subjetividade aqui, o que é uma coisa curiosa, assim, eu tenho a impressão que existe uma ideia aí, que depois vai se chamar de dobra, né, que é uma saída para evitar sujeito, é uma saída que esses caras inventam para, de todo jeito, evitar um tal do sujeito, então eles inventam um tal de dobra. Me dá a impressão que é isso que está aqui nesse momento. Aí, no final, o que é esse momento final aí da morte, tal? Me dá a impressão, o exemplo do espelho é que mais fortemente faz isso. É o momento da constituição
é um momento em que, não sei se eu poderia usar essa expressão, acho que eu não lembro mais se ele usa a expressão, mas é a espécie de construção do si, né? É o momento em que, eu não lembro mais se essa expressão ocorre no texto no texto dele, né? Quando o corpo volta sobre si, né? E ele aparece como produto. É como se fosse uma espécie, um pequeno exemplo do estágio do espelho do Lacan. A unidade do corpo, que é puramente fictícia, ela é dada por essa experiência do espelho, né? Pela experiência do cadáver e por o que ele chama de fazer amor, né? Que é o momento em que o corpo como se recolhe, se faz comunidade, né? Que ele se sente unidade, né? Ele é construído, de algum modo, nessas experiências, nesses espaços que ele chama de inacessíveis, porque não foi ele que os fez, ele não pode habitar lá. Ele não é ator deles, né? O do espelho, da morte e do amor, de algum modo, ele se sente, ele é construído, ele é produzido, ele é produto nesse. Então, me dá a impressão, portanto, assim, ele é coerente com os passos anteriores em que ele evita tornar o corpo um sujeito, né? Então, ele mostra como o corpo é constituído, como é que ele se sente, né? Como é que poderia dizer um eu, por exemplo, né? Pela imagem, pela coisa do cadáver. Inclusive, do cadáver é muito bonito, porque é a ideia de que, olha, não tem exatamente... Parece um pouco o corpo do Lacan, lá, o corpo que é dilacerado, que é fragmentado e tal. Não existem pernas lá no exército das guerras homéricas, né? Não tem um corpo constituído, tem fragmentos, pedaços. Então, se constitui a unidade do corpo pela experiência do cadáver, do espelho e do amor, porque lá no caso do amor, ele usa expressões dessa sorte, né? Vai aqui, ele diz aqui: o amor como espelho, como a morte, apazigua a utopia de vosso corpo, ele a faz calar, ele a acalma, ele a encerra como em uma caixa, ele faz de você alguma, né, ele produz você de algum modo, ele a fecha, né? Então, eu tenho a impressão que é o momento da constituição do que seria esse sujeito-objeto, vamos dizer assim, né? Esse corpo produzido, né? Que eu acho que é isso que está em questão. Então, você pode, tanto pelo espelho, quanto pela experiência da alteridade, né? Essa experiência em que, de algum modo, é curioso, porque no caso do Merleau-Ponty, esse exemplo os lábios que se tocam e se beijam, eu sinto meus lábios pelos lábios do outro. No caso do Merleau-Ponty, como o Merleau-Ponty é casto, o exemplo dele é o dar as mãos. A gente, quando dá as mãos, quando cerra as mãos, né? Quando cerra as mãos, eu sinto a minha mão na tua mão, né? Eu tenho essa experiência do tato, me devolve a mim, né? Só que no Merleau-Ponty isso é um jogo, porque porque tem ali tem um sujeito ali, né? Então, tem um sujeito-objeto, tem uma reflexividade, né? Eu sinto a minha mão sentindo a mão do outro e eu sinto a mão sentida pela mão do outro. Então no Merleau-Ponty tem as duas coisas. No Foucault, não. Eu acho que não tem um sujeito. Mas tem esse momento em que é como se fosse só o momento em que a mão do outro, no Merleau-Ponty, me faz eu sentir a minha mão. Pronto, eis que tem um corpo. Eis que eu me sinto, né? Apazigua a minha utopia, né? Isso é interessante, porque, quer dizer, há um momento em que eu sou um objeto, eu estou recolhido de algum modo, né? E da experiência do espelho, que eu acho que é uma referência aí ao modelo lacaniano, né? E essa coisa do cadáver eu achei maravilhosa, maravilhosa, realmente. É um texto muito rico, assim, sobre muitos aspectos, né? É um texto, de fato, né?
A descrição que ele faz do exército, né, Heitor e os seus companheiros, né, não havia corpos, havia braços suspendidos, havia peitos corajosos, havia, como chama isso aqui, pernas ágeis, né? Não havia corpo, né? Havia pedaços, fragmentos, partes, né? É na morte que se unifica o corpo, né? Você tem a unidade do corpo, você tem a constituição realizada, né? Portanto, tudo isso para sempre evitando a consciência, evitando o sujeito consciência, evitando o si, né? O famoso si do Descartes, do Merleau-Ponty, de todo mundo, né? Foi ótimo, Damon. Isso me ajudou muito. Foi muito bom. Sabe, como eu te disse, como é um texto difícil e o Foucault é sempre muito criativo e surpreendente, já ler mais outras vezes, né, acho que vale a pena. Eu fiquei curioso para ler o outro texto radiofônico, que parece que é contemporâneo desse, né, para poder completar o quadro, aí ler o texto do Laval e tal, mas achei muito, eu gostei da tua, eu te agradeço por ter feito conhecer esse texto. Bom, acho que então, Daniel, passa para a próxima. As próximas. Sim. Professor Damon, antes de tudo, obrigado. Né? Prazer estar aqui neste bate-papo espontâneo, mas ao mesmo tempo muito agradável e rico. Né? Meus agradecimentos. Né? Recordando essa experiência, mais uma vez, que a professora Giovana falou no início desse bate-papo, né? De um diálogo filosófico, né? Que foi a nossa disciplina, né? Que teve o texto do Foucault como ponta de partida, o texto que está sendo debatido agora, né? Enquanto a professora Giovana sempre trazia o texto para essa leitura mais larga em torno das questões do pensamento político e dos exercícios do poder, né? E eu trazia o texto para uma outra dimensão, que é a dimensão dos aspectos ontológicos, existenciais, né? Uhum. Talvez até sem essa consciência de que aí teria me movimentando no horizonte da fenomenologia, mas sem essa consciência aí de que talvez estava lidando com um autor que é inimigo íntimo da filosofia, da fenomenologia. Né? Mas, mesmo assim, né, eu gostaria de fazer algumas perguntas que têm esse horizonte da fenomenologia. Né? Uhum. Sim, sim, claro. E a primeira delas é ampliar algumas questões que já foram apontadas na sua fala. Então, sabendo que o senhor é um pesquisador tanto do pensamento Foucaultiano, da tradição da filosofia política, mas, ao mesmo tempo, vem e pesquisa da tradição fenomenológica, então, gostaria de saber como é que estão essas duas vias históricas do pensamento, de um lado a fenomenologia, de um lado o pensamento político. Como é que essas vias, no próprio desenvolvimento delas, elas se tocam ou elas se afastam também? Né? Então, numa perspectiva assim, a partir do próprio desenvolvimento histórico dessas duas vias, mas também como é que elas se cruzam, interseccionam dentro do seu trabalho, da sua pesquisa. Bom, obrigado pela pergunta, Daniel. É uma pergunta grande, né? É uma pergunta ampla, difícil, né? Olha, talvez narrar um pouco a experiência me ajude a ir organizando um pouco as ideias, né? Acho que tudo começou que eu queria fazer o teste da crítica Foucaultiana, né? Assim, vou medir o alcance da crítica do Foucault à fenomenologia, né? Que é uma crítica muito contundente, muito elaborada, e que supõe, ali das palavras e as coisas, que depois ele vai se afastando cada vez
mais a filologia. Eu tenho a impressão que ele dá por vencida a parada. Eu venci essa parada aí, derrubei no ringue esse pessoal, todo mundo aí. Eles já são cadáveres. E, bom, cadáver é um pouco forte, né? Enfim, eu os venci. Me dá um pouco essa impressão, que as palavras e as coisas seriam o big stick, o grande porrete na filologia. E de fato, é uma crítica muito contundente, porque ela inverte tudo, né? Ela é toda é curioso, porque isso demanda, no caso do Foucault, é uma crítica elaborada, assim, ele vai fundo, porque tem que oferecer uma outra imagem da modernidade, diferente daquela que o Serlian, que Husserl e Merleau-Ponty mostram, que é a modernidade dominada pelo modelo cartesiano. Né? Tem que refazer reconstruir o papel do Kant. Né? Eu estou praticamente comentando um texto do Lebrun que se chama Nota sobre as palavras e as coisas. Acho que esse é o título dele. O Kant, que foi, digamos assim, posto no esquecimento pela tradição da filologia, ou, enfim, posto em segundo plano, né? O Foucault teve que trazer para o primeiro plano, e o Kant é muito importante para fazer a crítica do que ele entende como humanismo da filologia, que é o que ele chama duplo empírico transcendental. O Kant é a crítica bem feita. A filosofia deve ser uma crítica. E essa crítica implica afastar-se do modelo dialético, híbrido, que incorre em paralogismo, como é o modelo duplo empírico transcendental da fenomenologia e tal. Então, é um grande desconhecimento do Kant que marca esse prejuízo em que incorreu a fenomenologia. E trazer o Kant para o primeiro plano é um modo de, digamos, colocar a fenomenologia no seu devido lugar, né? Então, assim, é uma crítica, pelo tamanho dela, pela amplitude dela, isso me deixou, né, assim, com as ganas em pé, né? Vamos ver como é que esse negócio se forma, se articula e tal. Então, para mim, começou daí, né? É toda uma revisão da história da filosofia que o Foucault força o fenomenólogo a fazer, né? Então, e a partir daí, bom, aí por que talvez se eu entrar agora no tema da política, ajude um pouco a retomar essa questão, né, como é que as duas tradições se interseccionam, se distinguem e tudo mais, né? O meu interesse pelo desdobramento da política a partir da filologia, ela vem o Merleau-Ponty, no primeiro momento ele se aproxima muito do modelo do jovem Marx, né? A ideia do corpo próprio, ele vê uma analogia com o modelo do jovem Marx da atividade sensível, né? O homem como agindo sobre a natureza, ele se produz a si mesmo, se cria a si mesmo, né? E o trabalho é, antes de mais nada, atividade sensível, o objeto é produzido pela atividade sensível. Estudo, digamos, então, uma espécie de decalque, se você for descrever a percepção. O Merleau-Ponty sente que ele tem tudo a ver com o jovem Marx, né? Tudo a ver com o jovem Marx, né? E ele assume a política marxista como uma consequência do pensamento dele próprio. Só que aí vem as desilusões, né? Rapidamente, a crítica do modelo soviético, né, o fez desembarcar da política revolucionária, né? O desenvolvimento de sua própria ontologia o fez abandonar o modelo da política revolucionária, porque também ela implicava, do ponto de vista da ontologia, um conceito de totalidade com o qual ele não podia lidar, né? Não tinha como, ele não tem como ancorar a ideia de uma classe operária, uma classe proletária, que ela trouxesse em si a possibilidade de criar um mundo novo, que ela trouxesse em si o universal.
Ele não pode, a ontologia dele não pode mais suportar a ideia de a ideia de totalidade está implicada aí, né? Então, assim, tanto por razões especulativas, teóricas, quanto por razões políticas, que estava acontecendo no século XX, ele teve que se afastar da política marxista. Então, essa aproximação durou um certo tempo, né, ali até os anos 50, e ele abandona. E quando ele abandona, o que vem de lá? Aí ele, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ter que voltar para Maquiavel. A coisa fez água. Aparentemente, o grande problema que o Marx ignorou é a questão do poder. Olha só a palavra-chave, a questão do poder. Talvez haja algo de maléfico no poder. Talvez haja algo alguma coisa que os homens não podem mesmo controlar, não podem dominar. Alguma coisa que os ultrapasse e tal. Então, tem que pensar o poder. E para pensar o poder, ele volta a Maquiavel, né? Enfim, os desdobramentos disso daí vão dar numa teoria da democracia. Uma teoria da democracia muito peculiar, porque, enfim, se eu comparar com os modelos que estão por aí, né, modelo do John Rawls, modelo do Habermas, né, democracia no sentido jurídico, a teoria da democracia do que vem lá do Merleau-Ponty e do Lefort é pensada como sociedade democrática, né, não a partir do Estado, da Constituição, mas na sociedade. Enfim, o fato é que a minha curiosidade, a intersecção, digamos assim, que você me pergunta, né, das duas tradições, a etnologia e Foucault, ela também se desdobra na política também, porque a necessidade de repensar o poder, né, o fato de que a própria ideia de totalidade, né, a ideia de história como totalidade, também Merleau-Ponty tem que rever isso também, né? Não é que ele abandone a ideia de totalidade, né, coisa que o Foucault, evidentemente, rejeita, né? Que o Merleau-Ponty tem que reconstruí-la, né? Mas o fato é que há muita coisa que... Assim, fazer a autocrítica do Merleau-Ponty, abandonar a política revolucionária, o força a repensar o sujeito, repensar o poder, né? Isso, de algum modo, vamos dizer assim, é preciso confrontar isso com o que está fazendo o Foucault, né? Então, eu acho que a política que sai do Foucault me dá a impressão que, se eu pudesse exprimir o a priori político do Foucault, eu diria assim, aí a Giovana pode me censurar à vontade, fica tranquilo. Mas me dá a impressão que o Foucault tem um certo a priori político, que é a ideia de que há certas formas do poder, há certas maneiras de exercício do poder, há certas malhas desse poder corresponde a uma certa subjetividade, um certo sujeito. Eu tenho a impressão que ele tem isso como espécie de falar a priori político, talvez não seja uma expressão muito boa, mas enfim, é uma ideia dominante no Foucault, né? Corresponde a certa ideia de sujeito, né? Corresponde a certa ideia, portanto, de resistência, certa ideia de... É claro que essa resistência, tudo isso vai ser sempre local, nunca geral, né? Como é bem sabido, né? Mas o fato é que o fato é que esse a priori do Foucault, digamos, ele não está tão longe do modelo que o Merleau-Ponty vai reconstruir naqueles anos 50. Tem um grande problema que o Merleau-Ponty morreu cedo, então não sabe bem que tipo de política que adviria dali, né? Mas há muitos pontos de contato, esses pontos de contato que me intrigam. Então eu sempre quis estabelecer onde é que está, onde é que a coisa, né? Por exemplo, para dar uma ideia do que não daria certo aí. No caso do Foucault, eu tenho a impressão que esse a priori político dele o leva a ter uma política que não pode ter um projeto global para a sociedade. Não dá para ter, a partir do Foucault, a ideia mesma de um comum. Eu acho que assim, é como se a política que sai do Foucault ela tivesse um tiro curto, sabe? Ela tivesse não dá para tirar muito dali.
dependendo da situação de luta, agora, por exemplo, eu tenho a impressão que é o tiro curto, sabe? Talvez seja um pouco de exagero, mas não sei se vai um pouco mais do que uma política identitária, né? Não sei se a obsessão dele pela a obsessiva recusa da ideia do geral, da ideia de totalidade, sociedade, se é uma consequência, isso que eu falo, é uma consequência disso, né? Mas tenho a impressão que tem essa consequência, né, que é grave, e no caso da filologia, que também vai lidar com a noção de poder, de subjetividade, não, porque eles nunca... há uma ideia de sociedade, há uma ideia do geral, há a ideia do fazer um espaço comum, né, que não tem isso no Foucault. Então, são coisas... Os resultados são diferentes, né, embora em muitas vezes a terminologia seja parecida. Isso que eu falei agora há pouco para a Giovana. Você fala aqui do corpo tópico, parece que está fazendo o que está fazendo o Merleau-Ponty na filosofia da percepção, mas é o inverso, é o contrário. Há alguma coisa parecida na política também. De algum modo, me parece que esse esquema se repete aí na política, né? Quer dizer, há muita proximidade, sobretudo por conta dessa origem, né? É contra a filologia que ele começa o trabalho dele. Enfim, eu tenho essa impressão, né? Talvez essa chave ela seja limitada, restrita, não faça injustiça ao Foucault, mas eu tenho a impressão que é uma chave que é interessante, né? Ele começa por bater a filologia, vai por outros caminhos, mas outros caminhos, de algum modo, eles têm algo a ver também com os caminhos que o Merleau-Ponty também indica na obra dele, mas sempre ao revés, sempre de algum modo, no modo contrário, né? Enfim, eu acho que eu dei uma resposta um pouco geral, ampla também, não sei se eu me fiz claro, mas é um pouco por aí, né? As duas tradições, elas estão muito próximas uma da outra, né? É muito... E o Foucault, muito mais que o Deleuze, né? Eu acho que o Foucault, enfim, ele tem ele tem uma cara mais clássica do que o Deleuze, né? Ah, sim, professor. Eu queria continuar esse bate-papo justamente... Podemos continuar, porque a minha resposta, por enquanto, está muito geral demais, eu próprio estou insatisfeito com ela. Vamos continuar. Sim, vamos ver se então a próxima pergunta ajuda ou concretizar mais ou não essa resposta. Pronto. Vamos me ajuda. Vamos tentar. Então, professor, essa pergunta que eu gostaria de fazer agora era justamente pensar esses desdobramentos no pensamento político contemporâneo, né? E pensar a partir, assim, de alguma intuição que é muito cara para a fenomenologia, que é isso de ser um pensamento, né? Se fosse colocado de modo husserliano, uma ciência primeira, né? Mas ser um pensamento que é da experiência primária, que quer se colocar num âmbito pré-teorético, né? E se a gente olha o próprio desenvolvimento da fenomenologia, né? A gente vê, por exemplo, isso que você falou em termos de abandono do paradigma da subjetividade, né? Não pensar o corpo vivido, a existência humana a partir da subjetividade, né? Mas é a subjetividade que tem que aparecer a partir dessas relações concretas, né? Conosco mesmo, com a alteridade, com o outro, com a alteridade com o mundo, né? Então, assim, tendo em vista esta intuição da fenomenologia, né? Eu perguntaria assim, como em termos de pensamento político contemporâneo, qual é a importância de pensar o agir humano, o exercício de poder, questões que são inerentes à vida comum, às comunidades humanas, a partir dessa experiência vivida pré-teorética dos nossos corpos, ou numa outra dimensão, podemos dizer assim, um pouco mais para o lado da fenomenologia heideggeriana, né? A partir de aspectos ontológicos existenciais. Existe esse movimento, né? Ou, se não existe, isso pode dizer que o pensamento político
não estando atento a esta dimensão da vida, né, ela fica ainda numa abordagem cognoscitiva, né, impostando a questão política, a questão da convivência de uma forma teorética, né? Acho que você tocou isso um pouco quando você falou em termos de a priori, que é o a priori que está no fim, de trás de tudo isso, né? Ou se está atento, se o pensamento político contemporâneo está atento, a fenomenologia traz uma contribuição nesse sentido? Bom, pensando aqui no modelo da política merleau-pontiana, né, como é um pensamento que, de algum modo, busca ser sistemático, né, ele elabora uma política em consonância, digamos assim, né, com a metafísica, né, a ideia do corpo como sujeito. Vou dizer uma coisa para vocês, assim, não é inteiramente verdade que o corpo é sujeito no Merleau-Ponty, porque é uma maneira, o Foucault leu o Merleau-Ponty dessa maneira, mas eu acho que ele é equivocada. Os meus colegas leitores do Merleau-Ponty, Carlos Alberto, Ribeiro de Moura e o Barbarraz, né, que eu tomo por os melhores leitores da filologia, eles leem como filosofia da consciência. Eu não leio dessa maneira. Eu entendo que há uma dimensão ontológica que ultrapassa, né? É como se a ação, esse meu estar no mundo, fosse um começo apenas da descrição, mas ela é ultrapassada por uma, digamos assim, no caso da filologia da percepção, por exemplo, pelo tempo, o tempo que é sujeito, não o corpo. Então, é uma observação que eu fiz, assim, entre parênteses, que é uma antiga briga minha antiga com eles, né? Mas, enfim, retomando. Então, a metafísica, ela se coaduna com a política, né? Há um filósofo clássico. Então, de que maneira que essa dimensão que se chamou de pré-teorética, ou essa dimensão existencial, essa dimensão primária, né, entra ali posso te dar um exemplo. Estou falando aqui de como é que o Merleau-Ponty formula a sua política, né? Veja só, todo esse movimento da filologia, de chamar a atenção para o espaço da vida, o metafísico, né? A metafísica no batimento do meu coração, aquela coisa toda. É um movimento, assim, implica uma restrição da ciência, implica uma restrição do conceito, né? Uma limitação do conceito, né? A ciência não conhece tudo. A ciência é um recorte, é uma perspectiva. Ela constrói o seu objeto, ela elabora o seu objeto. O seu objeto é um objeto inteiramente construído, né? A ciência não habita o mundo, como diz o Merleau-Ponty, no seu estilo poético, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Perto do Merleau-Ponty, o Foucault é um iniciante nas letras. E eu falei disso, provocando a Giovana, né? Embora esse texto aqui do corpo utópico, ele realmente, o Foucault, ele mandou bem. Mas, enfim, em toda essa dimensão esse espaço aí, né, da ação, existencial, chama existencial, etc., né? Isso, quando volta-se lá para a política, isso vai se figurar numa espécie de uma precedência do conceito de praxis, por exemplo, né? Então, o Merleau-Ponty, quando se aproxima do Marx, né, ele entende que o jovem Marx é o cara que matou a charada da política, né? Você vê, ele vai preferir o jovem Marx que o Marx do Capital. Por quê? Porque o jovem Marx segue a lógica da aparência, como o fenomenólogo faz. Ele começa pelo que aparece, pelo que está manifesto. Como a fenomenologia do espírito, né? O Capital segue outra lógica. Como ele vai deduzir as categorias lá, ele começa a deduzir na categoria da metafísica, é outra lógica que ele segue. Então, o que o Merleau-Ponty entende que acontece lá no Capital, né?
Assim, bom, peraí, aquele sistema, né, o sistema econômico ele vai colocar essa categoria, né, de uma espécie de um modelo científico, né, que vai sempre recusar que aquilo dê conta do universo da praxis, né? Então, a ênfase sempre será, né, em pensar, a partir da praxis, o capitalismo, e não pensar classes como deduzida de um sistema econômico que anda por si mesmo, que sua própria lógica dialética se desdobrando dê conta da história. Então, a história dele, como do jovem Marx, segundo ele, ela implica contingência. A contingência está no coração da coisa. Está no coração da coisa. Então, é a praxis dos sujeitos. Claro que agora, de algum modo, distribuídos em classe, né, conforme o lugar do modo de produção, da relação de produção que ocupe, etc., etc., né, que determinam, que fazem, que fazem a história. Percebe? Então, não tem nada garantido, por exemplo. Não está garantido que a revolução vai acontecer. Não vai acontecer porque o capital foi se desdobrando, o capital financeiro criou superacumulação e pá, pronto, chegou a revolução. Não, de jeito nenhum. Depende dos homens, depende da política, depende de como os homens se organizam, depende da contingência. Então, é o modelo do jovem Marx que interessa mais de perto a ele, né? Então, quando, de algum modo, ele abandona o modelo marxista e pensa vai pensar outra noção de poder, vai pensar que a solução que não há solução para o problema do poder. O que é a solução para o problema do poder? É que constituamos uma sociedade de tal modo que se auto-desdobra, que se auto-organiza, que não há mais necessidade de um poder transcendente. A própria sociedade se caminha por suas próprias penas, etc. Bom, abandonou essa ideia. Tem a ideia aqui, vai surgir a ideia de um poder separado, destacado da sociedade, etc, etc. Esse é o custo de abandonar a revolução. Tu vai ter que pensar Estado de novo, tem que pensar instituição de novo. Essa merda toda que a gente queria botar abaixo. O revolucionário queria botar abaixo tudo isso para viver uma vida, digamos, sem um poder separado e transcendente. Bom, quando a revolução faz água e você entra agora nessa outra, o poder reapareceu como questão, parece que esse negócio aqui não vai... a revolução não vai sempre criar uma nova casta dirigente, né? E no caso ali, não só a casta dirigente, mas um Estado que fagocita a sociedade, que engole a sociedade, se torna e cria um regime totalitário, porque a crítica se desdobra dessa maneira, né? Então, você vai pensar de novo agora a democracia, e o que o padrão merleau-pontiano de manter sempre essa dimensão que se chamou de pré-teorética, de praxis e tal coisa, mantém sempre isso. É pensar a sociedade como sociedade democrática. E não pensar uma instituição, por exemplo. Não pensar uma constituição, um Estado que tenha ele um rule of law, um Estado de direito com check and balances, com não sei o que. Não é isso. O que faz a democracia é a democracia vital. São as relações que têm que ser democráticas. A sociedade que é democrática. Então, você vai pensar aqui que a ideia do direito, por exemplo, a ideia ela vai ter... o que vai formar um direito, por exemplo? Não pode ser choque de interesses entre sujeitos, entre o quê? De algum modo, algo que se... uma convergência possa vir a formar um direito, mas a origem dele qual que é? As relações, os conflitos humanos, a solução dos conflitos humanos. Então, a ênfase é na sociedade, na ação, na prática, etc., não no monumento do Estado, etc., etc., porque isso seria, analogamente, seria pensar a partir do conceito, pensar a partir do alto, pensar a partir da instituição, né? E tem que pensar ao contrário. Não é que no Merleau-Ponty deixará de haver Estado. Eu falo no Merleau-Ponty que já abandonou a Revolução, né? Não é que não deixará de haver vai haver instituição, mas ele quer pensar de que modo, ele quer abrir o espaço para pensar como é que se resiste à instituição
como é que se modela a instituição e, ao mesmo tempo, como é que se é modelado e instituído pela instituição, né? Sei lá, uma universidade, a moeda é a instituição, a moeda nos forma, qual que é o inverso, como é que ela vem a ser construída. Então, a democracia, né, no caso aí, ela tem essa dimensão, vamos dizer assim, de voltar-se para a prática, para a sociedade. É por isso que eu acho que, não tenho certeza, que um leitor do Le Fort vai chamar o modelo dele de democracia selvagem. Selvagem no sentido, quando a gente pensa no Merleau-Ponty, lembra lá do ser selvagem, do pensamento selvagem, o que é? O pensamento que é preconceptual, que o conceito não abarca, não dá conta. Democracia selvagem é a mesma coisa. Não há um Estado perfeito, não há uma Constituição perfeita que resolva a democracia. A democracia o que vai ser? Vai ser sempre uma sociedade que é aberta para o conflito, que, portanto, nunca se fecha para o conflito, não vai ter a solução da Constituição perfeita, um solo, um gênio, um não sei o quê, porque a cidade aberta, histórica, quer dizer, ela está sempre se fazendo, está sempre se construindo. Como o corpo se faz, o corpo se constitui. Portanto, ela é necessariamente aberta, né? E por isso toda lei, todo Estado, tudo é sempre provisório. É sempre isso vamos dizer assim, uma consequência política do problema que você tinha me colocado lá sobre tem importância, essa dimensão pré-teorética, pré-teorética, pré-conceptual, antepredicativa. Sim, ela se exprime na política dessa maneira, né? A política, eu não vou pensar a política a partir do Estado de Direito, vou pensar a luta de classes a partir da dominância do modelo econômico como se fosse um pesadelo do qual não pudéssemos nos livrar. Não, podemos nos livrar do capitalismo. Ele veio a acontecer, ele pode desaparecer. Como pode desaparecer, digamos, para uma cidade melhor, como pode desaparecer para a barbárie completa, total. Tudo pode dar merda, pode dar merda. Nossa vida pode dar merda. Nosso país pode desaparecer, se fragmentar, entrar na guerra civil. Tudo está em aberto. Professor, então, uma pergunta... Desculpa a minha contundência. Uma pergunta fora do script, então, que me provocou aqui, né? Eu gostei muito da resposta, né? Tentando sintetizar, mas também não esgotar, né? A gente poderia dizer assim, que talvez seja necessário, antes de pensar conceitos como sociedade, classe, luta de classes, né, numa perspectiva assim bastante por cima, né, teórico, né, sujeitos políticos, né, a própria ideia de sujeito aí, né. Então, antes da gente pensar sociedade, tudo que implica essa articulação teórica, né, que está contida na palavra sociedade, não é necessário assim pensar uma dimensão prévia onde o conceito não abarca, como o senhor disse, mas que, de um outro lado, é fonte de onde os conceitos se nutrem, né? E a gente poderia chamar de comunidade, né? Aquela velha distinção que existe no pensamento alemão entre Gesellschaft e Gemeinschaft, né? Uhum. A sociedade está assentada numa comunidade de vida, de relações concretas, de embates, né? Então, sabe o que a gente poderia dizer assim, né? E aí fica uma pergunta que eu tenho medo de fazê-la, mas que também não quer calar, né? Como é que ficam os discursos de resistência hoje, se é assim que a gente tem falado, né? Que são discursos, tantas vezes, presos a essa dimensão do alto da sociedade, dos modelos econômicos, né? Quer dizer, não estou colocando em xeque a própria resistência, no sentido muito amplo da palavra, né? Mas a fundamentação desses discursos e das práticas nesses discursos. Como é que fica no nosso tempo? Isso, um tempo que assim, a resistência, ela é necessária, urgente, vamos dizer assim. Sim. Olha, a distinção entre sociedade e comunidade é uma distinção um pouco perigosa. Ela pode
ela pode, ela geralmente, assim, não necessariamente, mas geralmente ela atendia umas demandas do pensamento conservador, né? De pensar, por exemplo, a partir da ideia de um povo, né? Um povo por sangue, um povo, enfim, né? Um povo autóctone, coisa do tipo, né? No caso do Merleau-Ponty, eu acho difícil pensar. Aliás, dá para pensar a comunidade Merleau-Ponty, só que ela é invisível. Por quê? Porque a sociedade ela é intrinsecamente, imanentemente, atravessada pelo conflito, pela Sim. cisão, a não tem unidade. É por isso que ela é permanentemente aberta. Aberta quer dizer, ela é indeterminada. Ela não tem como circunscrever o que é uma cidade brasileira. Ela essa abertura dela, essa indeterminação dela, marcada por uma cisão, né, impede, portanto, pensar uma unidade de uma comunidade pelo povo, por exemplo, prévia. O que você pode pensar é uma unidade prévia que seja, aí seria análogo à comunidade, desde que seja invisível. Se você pensar, por exemplo, que essa cisão, essa divisão do corpo social, ela supõe um todo. Só que esse todo não é dado. Esse todo não é realizável. Não se fecha, se determina, né? Se realiza. E não tem a própria ideia de indeterminação, né? de abertura impede Então, a comunidade, há uma possibilidade de pensar uma comunidade, sim, prévia no Merleau-Ponty, desde que se compreenda que ela é invisível, que ela não é determinável, né? Não é um povo, não tem um povo que preceda, né, a sociedade, né? E todo agrupamento social, todo grupo social está marcado por conflitos que atravessam o tempo todo, o tempo inteiro. Bom, sobre a resistência, aí olha só, Daniel, assim, eu vou de novo pedir licença para a Giovana para falar mal dos nossos autores, do dela e do meu. E assim, olha, a gente tem que pensar muito seriamente o que está acontecendo. Eu tenho a impressão que essa coisa que é da filosofia contemporânea, que o Foucault exprimiu tão bem insistentemente, de que é necessário fazer um diagnóstico do presente, né? E que o diagnóstico do presente é saber o que esse nosso presente é diferente do passado, no que ele, qual a sua singularidade, né? Eu tenho a impressão que dos anos 80 para cá, aconteceram coisas muito sérias do ponto de vista da nossa história coletiva, né? O Merleau-Ponty ainda pensava, até o mesmo Lefort, ainda pensava no horizonte que supunha algum tipo de consenso mínimo. A força dos sindicatos, a força, portanto, das classes, né? De algum modo, elaborando, né, acordos e tal, né? A força da política, e, portanto, da representação política como podendo gerir o capitalismo, né? E tudo isso, digamos assim, o Merleau-Ponty viveu ali naquele momento. Claro que a coisa estava começando, né, o final da guerra, mas ele viu isso começar a acontecer. Então ele pensava nesse horizonte. Mas o que aconteceu dos anos 80 para cá, e nem o Foucault também viu, né? Você vê a reflexão do Foucault sobre o liberalismo. É uma reflexão muito curiosa, porque tanto você encontra gente que vai ver um Foucault liberal, como François Zerwald, por exemplo, né, que é um Foucaultiano, foi secretário do Foucault, organizou os cursos de França, extremamente inteligente,
quanto que leva Foucault para o lado da esquerda, tipo Dardot e Laval, etc, etc. Então tem, né, que o Foucault também enfim, ele faleceu quando a coisa estava começando apenas, né? Ele abriu esse caminho que foi uma sacada de gênio mesmo, só uma sacada genial, né? É importante pensar o liberalismo, né? O meu pessoalzinho lá do Lefort, também, eles também estavam estudando os liberais também, só que o Foucault sacou de uma forma mais interessante, eu acho, né? Liberalismo econômico, sobretudo, né? Lá do Rio, do Ferguson, etc, etc. E o neoliberalismo do século XX, né? Então, mas ele não viu o isolamento inteiro disso. E o que aconteceu de lá para cá, dos anos 80, 90 para cá, é um despedaçamento do espaço público, um despedaçamento uma sabotagem do direito público, né, que é um pouco aterrador, porque como pensar uma sociedade, um Estado sem direito público? Como impor o padrão mercadoria, o mercado, a tudo que envolva a vida comum, a vida íntima, a tudo. Então, esse movimento que dos 90 para cá, 80 e tantos para cá, tornou-se hegemônico, que hoje é hegemônico, impõe repensar, não só entender exatamente a dimensão do problema, porque a resistência, ela depende do diagnóstico, sabe? Um diagnóstico mal feito, dá uma resistência mal feita. O tal do liberalismo progressista, de que fala Nancy Fraser, né, que as lutas feministas incorrem em erros graves que só acentuam o problema das mulheres, o problema do feminismo, né? Então, por quê? Porque houve um diagnóstico mal feito ali. Ela entende assim, eu acho que ela está correta, né? Um diagnóstico mal feito implica resistências equivocadas, que pode reforçar o poder ao invés de, né, combatê-lo. Por exemplo, o problema da Butler, lá, todo o problema da Butler sobre como é que é agora, como é que vai ser a nossa política. Vamos pensar uma política de resistência. Mulher? Quem for mulher vem para cá, todo mundo junto e vamos fazer a luta? Não é bem assim, não. Né? Você tem que pensar o que é o gênero. Você tem que ter um diagnóstico correto para ter uma luta correta. Então, o que aconteceu dos anos 80 e tal para cá, que ultrapassou o que o Foucault pôde ver, o que o Lefort e mais longe ainda, né? Impõe para nós uma questão muito mais séria, mais grave. Eu acho que a gente nem sabe muito bem o que está acontecendo, mas é muito rápido, muito aterrador, porque além dessa hegemonia de uma visão de mundo, de uma ideologia ultraliberal, né, que impõe o padrão mercado a tudo, que é destruir toda qualquer instituição, tudo que é direito público, né? Existe o desenvolvimento da tecnologia também, que é muito, muito acelerado. Né? Assim, a ponto de você ter 2, 3 gerações, para quem tem entre 20 e 50 anos, você tem 3 gerações tecnológicas ali, e que também é muito grave, né? Então, juntar essas duas coisas aí, para pensar, sei lá, fazer um diagnóstico, né, do que está acontecendo e ser capaz de formular uma resistência. Eu estou dizendo assim, em geral, porque, enfim, até para dizer mais ou menos um diagnóstico e tal, iria muito longe, né? E eu também não tenho uma coisa muito elaborada, mas eu tenho a impressão que isso impõe irmos além dos nossos autores, né? Irmos além. Por isso que eu disse que o modelo do a priori do Foucault, talvez ele não vá muito longe no que a gente tem que enfrentar hoje, né? Pensar o poder e subjetividade, né? Eu vejo, por exemplo, Dardot e Laval, uma consequência que eles são bastante Foucaultianos, né, no bom sentido da palavra, né, são leitores do Foucault, que vão além do Foucault, né? Eles retomam a ideia de comum, por exemplo. Retomam a ideia de comum. Uma ideia que não tem nada com Foucault, nada a ver com Foucault. Vão além, né? Dada a gravidade da situação, né, de desmonte completo do Estado, desmonte completo
tudo que é dimensão pública, né? Então, eu não saberia te dizer, né, como é que seria a resistência, né? Essa pandemia agora e esses prenúncios de controle mais eficaz por parte das tecnologias, né, das grandes empresas e tal, que já se mistura com o Estado, já não sabe mais o que é empresa, o que é Estado. Você vê o Twitter censurando Donald Trump, né? Os meus amigos próximos, todos acharam maravilhoso. Eu me mostrei contra, e foi uma noite que eu estava com 4, 5 mil, quase fui linchado. Como assim? Como que você vai permitir que uma empresa decida censurar? O cara é presidente da República, presidente dos Estados Unidos, cara. Se os caras fazem isso, eles vão censurar o resto, por exemplo. Eles censuram o governo venezuelano, censuram um monte. Como é que eles censuram sem nenhuma direito, nenhuma legislação que a empresa decide fazer isso, né? Eu acho isso gravíssimo, gravíssimo. E eles entendendo, assim, eu quase fui linchado. Porque eu falei, não, tem que ser contra isso. É claro que o Trump é um crápula, etc. Mas é errada essa posição. Enfim, né? Para você ver, assim, um exemplo simples, mas da gravidade, a gente não se entende, nem quem se diz de esquerda, quem pensa, né, quem quer defender, enfim, causas de esquerda e tal, não se entende sobre o diagnóstico. Você vê os partidos de esquerda no Brasil hoje. Bom, no Brasil, não precisa falar do Brasil, no mundo, né, os partidos de esquerda foram todos lacerados, todos. Pega o PS francês, o PSOE espanhol, o trabalhista na Inglaterra. Houve uma fragmentação dos partidos políticos e em detrimento da esquerda. Não tem partido de esquerda forte, capaz de decidir um rumo, de fazer parte do rumo que uma nação vai tomar. Sem força, né? Sem força. Então, tudo isso, assim, eu acho muito grave, né? Essas pandemias aí que se anunciam, sequências de pandemia, não sei o quanto isso tem de verdadeiro ou não, né? Associado a esse controle mais eficaz e mais, digamos assim, mais eficiente, né, das nossas subjetividades, né? Isso é um pouco aterrador, né? Isso é assustador, né? Eu tenho a impressão que nós estamos vendo uma quadra, assim, muito séria, assim, de inflexão muito séria, e não não garantir, não ter como ter uma força para resistir é uma possibilidade, a gente não tem mais nem como resistir mais, né? Estamos derrotados, né? Nós, quer dizer, né, a esquerda, né, quem defende o espaço público, o direito público, exige do capitalismo a negociação com a classe trabalhadora, coisa desse tipo, né? E talvez estejamos já, sem nos darmos conta, derrotados, né? Tamanha a força do que vem de lá, né? Tamanha é a hegemonia, eles têm uma hegemonia que, vamos pensar aí do século XVIII para cá, né? Não teve essa hegemonia, né? Essa dominação tão poderosa de uma visão de mundo, que é uma visão radical, uma visão que não tem nenhum problema com compor com força do fascismo, né? Com forças de violência física aberta, né? É o que nós estamos sofrendo agora, por exemplo, com a ação do governo nessa pandemia, é abertamente a violência aberta. Vocês vão morrer mesmo, não vamos comprar vacina, tem que forçar para comprar vacina. Inacreditável. Um plano de vacinação, não tem um plano de vacinação. Isso abertamente. Como é que isso como isso tornou possível? Como se tornou possível isso? Não deixa de ser aterrador, né? Pensar como é que se tornou possível e como é que não tem resistência para impedir uma monstruosidade dessa. Então, é isso que impõe um diagnóstico, assim, muito, muito consciente, muito frio, e eu acho que pode ser um diagnóstico meio catastrófico para nós.
Damon, última pergunta, mais uma, só acho que uma consideração, porque o que eu ia colocar agora você já falou muito, tocou no que eu ia colocar. Mas assim, como é que isso se tornou possível e aceitável, né? Porque a gente não está, é isso que você está falando. A gente está vendo essa situação e não consegue reagir a ela. Então, uma parte não consegue reagir porque a gente não está conseguindo fazer o diagnóstico, e uma parte maior ainda está tornando ela como natural. É Sim, isso mesmo, tem que morrer, vai morrer. sim, sim, sim. Aí é mais uma consideração final para a gente encerrar. Eu, no início da pandemia, no ano passado, em março, que a gente pensou esse projeto, e a gente pensou esse projeto para durar 12 meses, e a gente até na época falou, não, a pandemia vai acabar antes, é muito longo, né, um projeto de 12 meses, tal, e, enfim, não foi, estamos na pandemia, o projeto está aqui ainda, mas daí no ano passado eu acompanhei de perto alguns textos que estavam sendo produzidos no momento pela pandemia, alguns textos do Agamben, eu me lembro que teve um texto dele que eu gostei muito, que era o Agamben se opondo a esse ensino remoto, e ele fazia uma crítica direta. Eu acho que a gente normalizou, né? Eu olhando hoje, vendo o texto do Agamben, porque a gente está tocando a vida. Nós estamos aqui fazendo esse podcast, Uhum, você vai dar sua aula à noite, Daniel, eu. Então, isso me causa muito estranhamento também, porque a gente está sempre falando da quantidade enorme de mortos, da situação, e eu confesso para vocês assim que eu diversas vezes me pego, mas tocando a minha vida. uhum, Então, como você disse no início, quando eu te perguntei como é que você estava, né, a pandemia está acontecendo, mas eu tenho um trabalho que me permite estar em home office, a gente já estuda há muito tempo da vida, a maior parte da nossa vida é sentado estudando, então é, isso não é algo difícil para a gente, há bastante tempo estar em casa, né, mas isso é uma exceção da exceção, a gente sabe disso, né? E daí, mas para retornar ao texto do Agamben, o Agamben fez uma crítica, mas assim, um manifesto, não é um texto, não. Ele fez para mim, eu entendo como um manifesto, a escrita dele, dizendo do perigo que era a gente aceitar esse ensino remoto. É o que uhum. significava o esvaziamento do espaço público Sim, universitário. Então, sim. lá no início da pandemia, ele já dizia isso. Uhum, Eu entendo o texto dele como um manifesto. Não vamos aderir, porque ele estava dizendo assim, a gente não vai saber os efeitos. É bem no sentido do Foucault. Quais são os efeitos dessa prática? uhum, A gente não vai ter dimensão dos efeitos dessa prática que vai ser o ensino remoto. Então, esse foi um dos textos. Teve um outro que eu gostei muito da mão, que é do Daniele Lorenzini, que vem se destacando muito quanto pesquisador do pensamento do Foucault, e a gente viu esse falso debate, né, falso para a gente, no início da pandemia, entre vida e economia, salva a vida, salva a economia, a gente sabe que... uhum, E, e, e a pandemia colocou as pessoas a quererem pensar Foucault por vários motivos. Né? Eu recebi um monte de fala nesse sentido, convite, vamos pensar Foucault, o que a gente está ficando em casa, prisioneiro em casa, o que é esse controle da vida, o BIOS, e isso teve repercussão, lógico, que a gente sabe, mundial. E daí vem esse texto do Daniele Lorenzini, que eu acho que foi muito feliz. Ele finaliza o texto, só vou citar o final do texto, uhum. e ele vai retomando Foucault para pensar a situação atual da pandemia, mas aí eu queria só dar um destaque para o final. Daniele Lorenzini fala assim, da mão no texto dele. O Foucault fala que há pelo menos desde o século XVIII, portanto, pelo menos há 2 séculos, nós estamos vivendo estratégias disciplinares e biopolíticas. Isso não é Uhum, novo. sim. Uhum, Então, uhum, pro, parece que houve um despertar, né? E me chamou muito a atenção que ele fala isso de uma maneira muito enfática. O Foucault está falando isso desde o século XVIII, né? uhum, Então, aí eu acho interessante, eu quis retomar isso, porque com o que você falou agora, Damon, né?
uma consideração final, porque eu acho que é importante. Quando Foucault fala isso desde o século XVIII, ele fala isso olhando para o passado. Né? Ele está olhando para o passado para fazer esse diagnóstico, da biopolítica, do biopoder, das estratégias disciplinares, mas lógico que Foucault não está aqui para fazer esse diagnóstico como a gente está falando desse momento presente. E eu gostei muito quando você falou que talvez seja um tiro curto, porque talvez não dê conta disso, mas ainda assim, como é que você pensa a importância dessas estratégias biopolíticas para a gente pensar esse momento presente? Se puder falar mais um pouquinho desse... Eu gostei muito dessa sua expressão, eu acho que desse tiro curto, que talvez não alcance o diagnóstico que a gente precisa fazer hoje. Né? Olha, Giovana, se há uma coisa importante que eu acho que o Foucault trouxe para a reflexão política, foi isso, sabe? Eu tenho a impressão que é como dizem, fazer um aqui, né? Um adquirido, alguma coisa que de fato se impõe mesmo para pensar o que vem acontecendo, né? Que é bem mais profundo, né, do que ele pôde constatar, né? Se agravou muito lá para cá, né? O que portanto, estratégias de biopolítica, estratégias de controle da vida e tal, eu acho ainda uma chave importante para assim, há uma limitação no modelo marxista clássico, né, restringido à luta de classes, né, que, de algum modo, as sociedades, talvez do século XX, isso, talvez um pouco antes, né, elas se pluralizaram mais, elas se diversificaram mais, né, outras dimensões de luta apareceram, né, outras subjetividades se destacaram, né? Então, isso demanda um pensamento mais largo do que o da luta, né, da disputa econômica, do capital-trabalho e tal, né? Então, aí eu acho que por esse lado, sim, esses textos do Foucault são muito importantes e ainda muito atuais, né? Mas eu tenho a impressão que, assim, para pensar esse diagnóstico, né, do que está acontecendo, né, como eu disse, eu não sei também muito bem, né? Mas eu acho que a eterna dominância do capital, ela não é desprezível, né? Eu acho muito difícil entender o que está acontecendo sem entender essa dimensão, digamos, curto-prazista do capital, essa dimensão muito financiarizada do capital. Assim, um exemplo bobo, assim, né? Enfim, mas é um exemplo muito forte, né? Às vezes 30%, 40% do lucro de uma grande empresa vem da tesouraria dela, vem do ganho sobre as dívidas públicas dos estados. Então, esses caras impõem um garrote sobre os estados, um desmonte dos estados, que eu acho que, para entender o que aconteceu no Brasil 2015 para cá, isso aí é uma chave, assim, para mim é quase que visível isso, né? É quase que visível, né? Houve uma crise mundial em 2008, 2009, crise, assim, completamente absurda, de derivativos que sentavam em derivativos e noutros, pirâmides de picaretas fraudulentas, e levaram trilhões de dólares ali, que o Estado americano foi lá e cobriu tudo. Cobriu tudo. As custas do Estado, que, portanto, retira dinheiro da economia real, das classes, né, trabalhadoras,
e tal coisa. No Brasil foi muito evidentemente ali, houve um ajuste do capitalismo brasileiro por causa da crise. O modelo que vinha de dar ganhos reais, salário mínimo, ganhos reais da classe trabalhadora, não vai dar certo, tem que tirar esse negócio aí, tem que fazer um ajuste, quem vai pagar o ajuste? A classe trabalhadora. Vamos precarizar o trabalho, vamos cortar direitos, e vamos nós tomar conta do orçamento, né? Fizeram isso, basta ver, a lei do teto dos gastos não é outra coisa senão isso. Não é outra coisa senão isso. A lei do teto dos gastos significa dizer o seguinte, não vai ter mais gasto, eles chamam de gasto, né? O vocabulário deles é repulsivo, né? Pagar professor, pagar médico, pagar agente sanitário, é gasto. Enfim, então, assim, isso, a quantidade de violência social que isso implica, né? Famílias lançadas aí ao desalento, sem emprego, e trabalhos precarizados, etc, etc. Me parece que isso tudo demanda impõe uma compreensão do capitalismo, né, na forma, vamos dizer assim, nessa forma, eu não sei que nome que daria, né, a palavra financeirização, talvez ela não dê conta, não sei, é um assunto que eu não conheço muito bem, não sei dizer, né, mas, de todo modo, ela tem há um modo diferente pelo qual o capital explora, acumula, né, só o fato de ela montar uma empresa, sei lá, um produto como um sapato, ele ter 4, 5 diferentes componentes de diferentes países, né, e poder formar um troço desse, tem aí uma flexibilidade, aí um jogar contra os países pobres para poder conseguir lá uma força de trabalho mais baixa possível, né, enfim, tudo isso impõe, eu tenho a impressão, ainda um pouco do velho Marx, né? Tem uma luta aí do capital contra o trabalho, tem uma dominação aí clássica, que vem desde o século XVIII, XIX, que não dá para ignorar, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que a sociedade se tornou mais plural, as lutas se diversificaram, o direito tem que se exprimir de outra maneira, né? E não só na forma de direito social, não, viu? A luta feminista, a luta antirracista, por exemplo, não são direitos sociais, né? É outro tipo de direito, né? É um outro tipo de luta, né? É que é preciso ir além do modelo, né? Até porque a política revolucionária, ela fez água, né? Mas é muito difícil entender o que está acontecendo sem entender como movimentos do capital impondo uma situação de precarização grave, né? Destruição do direito público, destruição de serviços públicos, né? Basta ver o nosso caso, Giovana. O Brasil é absurda a história das vacinas. O Brasil poderia estar fabricando sua própria vacina. Tem saber para isso. Tem instituição montada. O que não tem é mais a força de trabalho, porque demitiram, desmontaram, estão desmontando. O Dória ia acabar de acabar com o Butantan, essa poderia. Ia acabar de acabar. Canta de galo lá, mas o desmonte completo de tudo que é público. A gente podia estar com essa vacina. Agora estamos numa situação curiosa, uma situação estranha, porque os países ricos, afora os países que têm autonomia, que a China, a Índia, a Rússia, o Irã, o resto está dependendo dos laboratórios, das empresas aí do capitalismo. E quando é que vamos ter vacina para vacinar todo mundo? Quando é que a África vai ter vacina para vacinar todo mundo? Eles vão usar isso, manipular isso. Então, assim, a dominação é violenta, né? Se isso construir um padrão daqui para frente, estamos ferrados, né? Estamos ferrados, né? Esses modos de vida que se cria, né? Esse exemplo que você deu do Agamben aí, aceitar aula online, essa destruição do espaço universitário, etc., né? Ou mesmo o ficar em casa, sabe? Tem alguma coisa no ficar em casa que também é um pouco, assim, um problema também. Não é uma... Claro, eu entendo que numa circunstância uma emergência, uma coisa combinada com
com todo o setor da sociedade civil, pelo menos aqueles que representam, se impõe a um controle de movimentos, etc., etc., mas com prazos, com legislação que depois vai ter que sair depois que passar isso, uma série de controles sociais e públicos teria que ter, que não está tendo, né? De todo modo, isso está criando, assim, subjetividades, né? Está criando pessoas, né? Seres humanos, assim, sujeitos, vamos dizer assim, conformados, né? Que jogam esse jogo, que não veem, que pode se dissolver, vamos dissolver laços de solidariedade, né? Uma coisa curiosa, a palavra solidariedade, mesmo agora, no meio desse inferno, é uma palavra que você vê pouco na mídia. Antes da pandemia, provavelmente não existia. Existe empreendedor. Existe uma palavra solidariedade, sumiu do vocabulário político. Até as esquerdas sumiram com o vocabulário da solidariedade, né? Então, assim, se está produzindo sujeitos que acham isso, que se conformam a isso, que não se escandalizarão mais com isso, né? É comum já alguns amigos, eu ligo, aí como é que você está? Eu já estou me acostumando. Eu já estou entrando na onda. Você percebe? Isso é muito grave, não pode se conformar, né? Não pode... enfim, eu acho que a perspectiva da biopolítica, a perspectiva do controle, a perspectiva da disciplina, né? Ela é fundamental para fazer um diagnóstico, mas o velho capital está lá, sabe? Vivíssimo, mais do que nunca. Ano passado, ano de pandemia, a curva, a boca do jacaré voltou a abrir mais ainda, pobre mais pobre, rico mais rico, portanto, vamos dizer, a fraude está aí, né? As regras fraudulentas estão aí. Na hora que todo mundo está numa situação que se chamaria de necessidade de solidariedade, rico fica mais rico. Aí não dá, né? Então tem aí o velho capital aí, né? E ele tem que entrar no nosso diagnóstico, senão acho que a gente não entende. Perfeito. Damon, brigadíssima. Eu tenho o mais profundo respeito e admiração por você de muitos anos. Acho que eu já tive a oportunidade de falar, se não tive, digo agora. Foi uma alegria conversar com você, ter você aqui no nosso projeto. Muito obrigada mesmo. Vou passar a palavra para o professor Daniel e para você para fazer o encerramento. Tá bom. Muito obrigado, professor. Diferente da professora Giovana, que já lhe conhece de algum tempo, esse é nosso primeiro encontro, que deixou boas marcas. Agradeço pela sua contribuição, né? Ouvi-lo expondo ideias de um modo bastante, entre aspas, sistemático, né? Assim, de algumas questões que, por exemplo, como eu, pessoas que não navegam tanto no horizonte do pensamento político, só tem como uma certa intuição. Então, eu agradeço por essa conversa tão enriquecedora. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite de vocês, fico muito feliz de saber que aí na Bahia, embora o Daniel tenha de mudança, né, para Tocantins, né, mas enfim, aí no Recôncavo tem um pessoal tão bom, tão bem qualificado, tão interessante. Acho que eu estava tão feliz de ver o Brasil inteiro, as universidades recebendo pessoal de qualidade, dando aula pelo Brasil inteiro. Isso era muito bonito de ver, enfim, era uma satisfação ser cidadão, né, ver que o país inteiro merece bons professores, boas universidades, que é uma construção que a gente faz para durar gerações e tal, né. Então, eu que agradeço, fico feliz, acho muito bacana a iniciativa de vocês, né. Eu acho que isso é uma forma de resistência também, viu, Giovana, a gente fazer essas coisas bacanas, de qualidade, para os nossos alunos, né. Eu tenho a impressão que abandoná-los, e eles, não sei, eu tenho medo disso, sabe, assim. Também. Eu tenho um aluno que me passou uma mensagem dia desse, falou, professor, a aula sua de quarta é o momento, a hora da minha semana, tal, estou esperando.
Então tem assim, também tem muita gente solitária que está aí sofrendo e tal, que enfim, aprender e não parar de aprender também motiva muito, e acho que esse tipo de trabalho que vocês fazem aí é muito bacana, muito bem feito. Então eu que agradeço.